Antes de orarmos, quero te convidar a silenciar o coração por um instante. Respire fundo e deixe que a presença de Deus envolva o ambiente onde você está. Às vezes corremos tanto, falamos tanto, pensamos demais, mas esquecemos de simplesmente ouvir a voz de Deus. E é nesse silêncio que o Espírito Santo fala, cura e renova. Jesus Cristo não é apenas um personagem de um livro antigo ou um símbolo religioso distante. Ele é vida, poder e presença real. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não ficou na cruz nem no túmulo. Ele ressuscitou e reina à direita do Pai, intercedendo por nós. Um dia ele voltará. E nesse dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Essa não é uma história inventada, é a verdade eterna da palavra de Deus. E eu te pergunto, você crê nisso? Crê que Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida? Porque se você crê, então sua esperança está firmada na rocha eterna, e essa rocha é Cristo. Mesmo quando o mundo desaba, quem confia em Jesus permanece de pé. O apóstolo Paulo declarou em Filipenses 3:10: Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Essas palavras revelam o anseio de uma alma que não busca apenas saber sobre Jesus, mas viver em comunhão com ele. Conhecer Cristo não é uma teoria, é uma experiência viva, é sentir o coração queima ao ouvir seu nome. É perceber que Ele está presente mesmo quando tudo parece escuro. Conhecer o poder da ressurreição é compreender que Jesus não é apenas o Salvador que morreu, mas o Senhor que vive e reina. É entender que Ele continua curando, libertando e restaurando vidas até hoje. Porque Ele vive a esperança para o desesperado, a perdão para o arrependido e a força para o cansado. E quando cremos nesse poder, o nome de Jesus deixa de ser apenas um som, torna-se autoridade, cura e vida. Nenhum outro nome tem tanto poder. Nenhum outro nome faz o inferno tremer e o céu se mover como o nome de Jesus Cristo. Quando Jesus subiu aos céus, Ele não nos deixou sozinhos. Ele prometeu enviar o Consolador, o Espírito Santo, aquele que nos ensina, fortalece e nos guia em toda a verdade. Atos 2:4 nos lembra desse momento poderoso. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Mas aquele dia não foi um evento isolado da história. Foi o início de algo que continua até hoje. O mesmo Espírito que desceu sobre os discípulos está disponível agora, neste exato momento. Ele é o mesmo Espírito que consola o aflito, desperta o adormecido e reacende a chama que um dia se apagou. Não há limite para o que o Espírito Santo pode fazer. Ele quebra correntes, transforma corações, traz sabedoria onde há confusão e paz onde há guerra. Muitos zombam, muitos duvidam, mas quem experimenta a presença do Espírito nunca mais é o mesmo. Por isso, não tenha vergonha de buscar o Espírito de Deus. Não se esconda por medo da opinião dos outros. O mundo pode rir, mas nós sabemos em quem temos crido. Não nos envergonhamos do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vivemos tempos difíceis. O mundo parece cada vez mais distante de Deus. As pessoas buscam respostas em todos os lugares, menos no único que realmente pode transformar, o Espírito do Senhor. Enquanto muitos se preocupam em decifrar sinais, calcular datas ou discutir teorias sobre o fim dos tempos, o verdadeiro discípulo mantém os olhos fixos em Jesus. Porque não é o medo que nos prepara, é a presença de Deus. Não é o conhecimento humano que nos fortalece, é o poder do Espírito Santo operando dentro de nós.
Mais do que entender os mistérios do futuro, precisamos viver cheios do Espírito hoje. Peça a Deus que derrame sobre você a sua unção. Ore para que o fogo do céu toque o seu coração. Clame: Senhor, enche-me até transbordar. Quando o Espírito vem, ele não apenas visita, ele habita. E quando ele habita, tudo muda. A mente se renova, o coração se purifica e a fé se fortalece. Essa é a promessa de Atos 2:17. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. Essa promessa ainda está viva e é para você também. O derramar do Espírito não é um privilégio reservado a poucos, nem um evento isolado do passado. É uma promessa viva para todos os que creem. Deus não escolhe apenas líderes, pastores ou profetas. Ele escolhe corações disponíveis. Quando o Senhor diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, Ele está dizendo que ninguém fica de fora. Homens e mulheres, jovens e idosos, ricos e pobres, todos podem ser cheios do Espírito Santo. Não há barreiras para o mover de Deus. Onde há fé, o Espírito encontra morada. Esses são dias em que o mundo tenta roubar nossa fé, em que a distração se tornou um inimigo silencioso. Mas o Espírito de Deus continua chamando. Volta ao primeiro amor. Volta à minha presença. Ele quer reacender em você a chama que o tempo, as lutas e as feridas tentaram apagar. E quando o Espírito toca, ele não apenas consola, ele transforma. Ele desperta dons adormecidos, cura feridas antigas e renova forças para caminhar mais uma milha. Porque quem é cheio do Espírito não anda pelo que vê, mas pelo que crê. Senhor, eu não quero apenas ouvir falar do Teu Espírito. Eu quero viver a plenitude da Tua presença. Quero ser alguém guiado, moldado e usado por Ti. O mundo pode estar em colapso, mas quem é cheio do Espírito permanece firme, porque a força não vem da carne, vem do alto. O Espírito Santo é mais do que uma emoção. Ele é poder e direção. Ele é aquele que nos convence do pecado, que nos leva ao arrependimento e nos ensina o caminho da verdade. É Ele quem nos dá discernimento quando o inimigo tenta nos confundir. É Ele quem nos lembra das promessas quando o medo tenta nos dominar. Por isso eu oro. Senhor, que o Teu Espírito sature minha mente, minhas palavras, minhas decisões. Que tudo o que eu fizer seja guiado pela Tua vontade. Mais do que dons, eu quero comunhão. Mais do que experiências, eu quero intimidade. Mais do que bênçãos, eu quero o doador das bênçãos. Porque viver sem o Espírito é caminhar no escuro, mas viver cheio dele é andar em luz, a luz que guia, aquece e revela o propósito de Deus em cada detalhe. Senhor, o meu maior desejo é ser totalmente Teu. Não quero viver uma fé superficial, quero ser cheio do Espírito Santo até que a Tua presença transborde de mim. O mesmo vento impetuoso que soprou no Pentecostes ainda sopra hoje. E eu quero sentir esse vento em minha alma. A Tua palavra diz que, de repente, veio do céu um som como de um vento poderoso, e todos foram cheios do Espírito. Senhor, que esse mesmo som preencha a minha casa, o meu coração e a minha mente. Que o Teu fogo repouse sobre mim, purificando o que precisa ser purificado e acendendo o que precisa despertar. Não quero viver na rotina espiritual. Quero viver no sobrenatural da Tua presença. Quero que a Tua voz seja mais alta que os ruídos do mundo. Quero que a Tua vontade seja mais forte do que meus próprios planos. Que a minha vida seja um reflexo da Tua glória. E que onde eu for, o Teu Espírito se manifeste através de mim. Senhor, aviva a Tua obra em mim. Reacende o primeiro amor, restaura a chama que o tempo tentou apagar, faz do meu coração um altar de adoração contínua. Espírito Santo, toma o controle da minha vida.
Guia meus passos, meus pensamentos e minhas palavras. Eu não quero andar pela minha própria sabedoria, porque ela é limitada, mas quero ser dirigido pela tua perfeita vontade. Assim como o fogo desceu sobre os discípulos, que o teu fogo também desça sobre mim. Purifica-me de toda frieza espiritual, de todo medo, de toda dúvida. Que o teu poder me leve a viver uma fé corajosa, firme e verdadeira. O inimigo tentará me confundir, lançar mentiras, fazer-me duvidar. Mas eu declaro que o Espírito de Deus em mim é mais forte do que qualquer força contrária. Eu creio que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, porque o Senhor é o meu escudo e a minha defesa. Que o teu Espírito me ensine a orar quando me faltarem palavras, a confiar quando tudo parecer incerto e a esperar quando o tempo da resposta ainda não chegou. Quero viver uma vida de intimidade contigo, Senhor, onde cada decisão seja fruto da tua direção. Faz-me depender do teu Espírito todos os dias, porque sem ti eu nada sou. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: eu creio em Jesus. Seu testemunho pode fortalecer alguém hoje.